Ora, boa tarde a todos e bem-vindos a mais este podcast, a mais este episódio. Cá estamos, eu, Miguel e o Nunes, para vos falar um pouco das últimas notícias, das últimas novidades deste mundo enganador. E vamos começar a falar, claro, pelo Covid, não é? Que é o que mais se fala hoje em dia, por isso cá estamos nós também para falar sobre isso. Passo então a palavra aqui ao Nunes 3373. Olá, boa tarde a todos. Pois é, Miguel, o Covid é o que hoje em dia domina a atualidade, não é? Ligamos a televisão, é Covid de manhã à noite, os telejornais, os noticiários, é só Covid e o pânico Covid, e então obriga-nos a estar sempre a falar nisto, mas o que não é também uma coisa desplicente, uma vez que o Covid foi o primeiro passo para trazer a nova ordem mundial. E eu gostaria de dar logo um primeiro toque sobre isto do Covid, sobre a suposta, eu digo sempre suposta porque é possível ter sido tudo um teatro, não é? Mas a suposta infecção do Donald Trump, e que a gente falou semana passada, ainda não sabíamos o que podia acontecer, e pelos vistos, Donald Trump, um homem do grupo de risco, não é? Com mais de 70 anos, com hipertensão, alguma obesidade, parece que foi um dia ao hospital e estava como novo, não é? Eu acho que realmente também aqui vemos... Está imune agora. Está imune e tudo, isto é para se ver a perigosidade, não é? Que realmente este Covid traz, é destruidor. O que não quer dizer, como é óbvio, que não existam pessoas que morram, mas pelo que temos visto realmente são pessoas que já estavam muito debilitadas, Miguel, e que morreriam de outra coisa e em pouco tempo, portanto, enfim, é o que é. E isto, falando do Trump, passando para a Europa, não é? Como tens visto, o que tem acontecido é continuar a promover o medo, a tragédia Covid e o número de casos. Sim, até gostaria de mencionar que mesmo no dia em que estamos hoje a gravar aqui, o Portugal entrou em estado de calamidade. Novamente, não é? E realmente... calamidade, vejo assim alguma calamidade no país? A calamidade maior que vejo é o governo que nós temos, é a maior calamidade, não é? Não podia ser mais calamitoso do que ter o governo atual, pessoas que estiveram implicadas já no caso Casa Pia, maçons, pedófilos, enfim, era mais um programa, mas a maior calamidade que eu vejo é essa. Sim, realmente. E justificam um pouco como, pronto, as mortes ainda não subiram, mas é os casos, quando andamos a contar casos, como muitos dizem, andamos a contar constipações, não é? Exato. E agora fala-se também que os hospitais já estão a abarrotar, já estão a chegar aos limites, é uma notícia que tem saído aos poucos, mas que sim. vai entrando, não é? E então... Miguel, deixa-me dizer-te isto, como é que andamos a contar casos de testes não fiáveis. Eu ainda hoje li uma notícia de um comitê científico alemão, que deixei, depois vou deixar no Twitter, que além de diz coisas muito interessantes, claro que não vão passar na mídia corporativa, mas além de dizer que as transmissões só se dão com sintomas, dizem que a taxa de falsos positivos nos testes pode atingir os 50%. Portanto, estás a ver, aos casos que eles nos dão na TV, teríamos que reduzir a metade não é? Exatamente. E quando eu falei também de estar a contar constipações, é contar com isso, porque de facto pessoas que estão constipadas, e pode nem ser o Covid, não é? No exame... Covid-19. No Covid-19, no teste, pode acusar tal positivo e não ser até o Covid-19, ser outro coronavírus. Exatamente, é importante dizer isto, as pessoas não sabem, muitas delas... Ou até não sei nada. Pois, eu falo com muita gente que não sabe que o Covid-19 é um coronavírus, não é? E o coronavírus é o mesmo vírus da constipação, do resfriado comum. Quer dizer, sendo assim, é normal que dê muitos falsos positivos. E ainda mais normal é
que há muitas pessoas que não tenham mais que uma simples resfriado, uma constipação. O que até já tiveram, não é? E têm esses anticorpos. Claro, pode acontecer sim. até darem positivos quando foi algo que já tiveram no passado e têm esses anticorpos presentes. A verdade é que pessoas saudáveis, isto não dá mais que uma simples gripe. É a realidade, andam-nos a enganar, depois dizem que temos que ter muito cuidado por causa dos grupos de risco e dos velhinhos. Opa, mas a verdade é esta, então porquê é que não diziam a mesma coisa quando é da gripe todos os anos? Quer dizer, morria mais pessoas de gripe por dia, quer dizer, é só para se ver a falta de coerência, não é, do que está aqui em causa. E realmente, basta pensar um bocadinho, não é? Então, eles agora de um momento para o outro estão interessados na nossa saúde, e eles pela nossa saúde são capazes de fechar a economia. Fecham tudo pela saúde do povo, e ainda mais, não é pelo povo, eles estão preocupados com a saúde dos velhinhos, os velhinhos, ai coitadinhos. São tão altruístas. Eles nem dormem a pensar nos velhinhos. O argumento é esse, é o único que têm, não têm outro, têm que pôr esse, não é? Realmente, nós a vermos as personagens que estão preocupados com os velhinhos, nos casos que já tiveram, não é? Nem vou falar aqui do caso da Pia, que estavam envolvidos, mas em casos até só de roubo e disto e daquilo. Sim, roubar o dinheiro aos velhinhos, por exemplo, nos bancos que eles roubaram, como o Novo Banco, o antigo BES, o Banco Popular de Negócios, o BPN, esses casos todos que deixaram os velhinhos todos na miséria, a pedir e às portas. E para nem falar na quantidade de cirurgias que são paradas e que outras pessoas que nem são velhinhos morrem, não é? Quer dizer... Que realmente foi um absurdo, consequência do lockdown, isso que vimos... prejudicou muitas outras doenças, não é? Crónicas, etc, que as pessoas precisam de ser acompanhadas. Parece que já está a voltar a acontecer o mesmo. Claro, exato. É incrível como realmente não há aprendizagem, há um insistir, não é? Há um insistir. Sem qualquer tipo de dúvida, eu digo isto. A cura que eles querem imprimir para a Covid-19 é muito mais destrutiva e mortal que a doença. Isso aí já não há dúvida nenhuma. E também gostava de comentar, porque muitas pessoas têm essa dúvida, que às vezes pensam, mas o que é que eles querem com isto? Porquê é que eles estão a fazer isto? Até isto de mexe com a cabeça das pessoas, porque é que eles querem? Eles querem o tal que agora eles próprios admitem, o grande reset, não é? Sim. E para isso precisam até de atacar a mente das pessoas. Não é só o bolso, não é só a saúde, atrasando cirurgias. Não, querem atacar o estado de espírito das pessoas. Se tu reparares, Miguel, uma coisa que tem sido clara é que nesta doença, nesta tática de terrorismo informativo, é de dizer uma coisa e dar o contraditório. Tipo, há notícias para todos os gostos. Por exemplo, a OMS ainda esta semana disse que era contra os lockdowns, quando no início só faltou dizer que tínhamos que estar todos sem sequer abrir uma janela de casa, não é? Então, para tu veres, deixa-me só mostrar-te como toda esta situação é feita para confundir, para que ninguém entenda nada, mas no meio da confusão eles conseguem ir levando a sua agenda avante. Lembro-me no início, e eles para imporem estes lockdowns e tal, só foram usar um estudo, medidas, quer dizer, governamentais com impactos profundos, que é preciso dezenas, se calhar, de estudos. Usaram um estudo com dados da China, etc. Mas esse estudo valia mais do que tudo. Os lockdowns eram uma maravilha. Com dados da China, totalmente fiáveis. Um estudo, um estudo não pode ser uma base. Eles falavam no efeito martelo, lembro-me, porque havíamos muitos intelectuais a defenderem este estudo prova que isto é o certo. E depois viu-se que os dados da China eram todos falseados
e que na prática viu-se que esse efeito martelo foi martelo para a economia e para martelo para a vida das pessoas, que muito mais destruidora do que a doença em si, não é? E agora a OMS vir com essa, que os lockdowns só deixam os pobres mais pobres, não fazem nada para parar o vírus, quer dizer, isto é que é um martelo nesses tais intelectuais com um estudo vieram falar sobre isso. Sim, quer claro. dizer, mas não se comenta isso, esse estudo já foi esquecido, acabou. Isso é como as imagens da China que a gente comentou a semana passada, com pessoas no meio da rua, com convulsões, com pessoas caídas, como se fosse uma doença tão arrasadora que era o fim do mundo em Wuhan, e passado um mês ou dois, fosse lá o que fosse, pouco tempo, uma mega rave em Wuhan, por exemplo. E o que mais impressiona, a mim impressiona-me pessoalmente, é que às vezes vejo em comentários nas redes sociais assim, as pessoas para justificar ainda hoje em dia estas, tipo, não é quarentenas, mas é fechar algumas cidades ou fechar negócios, máscara na rua, máscara em toda a gente. Muitas pessoas vêm usar o exemplo da China, a dizerem, olhem para a China, um grande lockdown, medidas que a gente viu, câmaras dentro de casa das pessoas, medidas brutais, draconianas, serviu muito bem. Eles é que são os chineses, olhem para eles agora, livres. As pessoas estão dispostas a abdicar da sua liberdade por muito pouco, e é o que se tem visto, não é? E falar de liberdade na China, sim, aquilo antes do Covid é um paradoxo. Lá o que não há é liberdade, não é? Claro. É um sistema já muito próximo do que se calhar eles querem plantar na trazer nova ordem. Sem dúvida, com isto do Covid. E já que falaste no OMS, também gostava de dizer que ainda esta semana que passou, não foi esta semana, foi no início do mês de outubro, eles deram dados que, fazendo contas, que eles não fizeram as contas proposital, mas deram os dados do número de mortos pela população, e atingimos uma taxa de mortalidade do coronavírus, não é, do Covid, de 0,14%, que torna o Covid como mais uma gripe comum. E sabemos que o número de fraudes, de atestados de morte por Covid é assustador, não é? Porque só no Brasil, por exemplo, sabemos de N casos de médicos comprados de hospitais, de certidões de óbito falseadas, tudo para pôr morte por Covid. Pessoas que estavam no seu leito de morte com tumores e cânceres mortais, que apanhavam Covid, e o Covid é que mata tudo. Portanto, vejam bem, se eles dão um dado de 0,14% de taxa de mortalidade, tornando igual à gripe, com todos estes casos, eu acho que para bom entendedor, meia palavra basta, não é? É, exatamente. E gostaria de sublinhar que realmente a verdade ainda está disponível. Apesar de todos os esforços que eles fazem, passado uns dias, se for uma coisa muito brutal para eles, vão logo aos fact-checkers e ele está fora do contexto. Logo os polígrafos. Ele está fora do contexto, exagerado. Sim. Não é, mas é logo, bloqueia logo, sim, fica logo a imagem focada. Exagerado, censurado. Mas está disponível. As pessoas podem realmente buscar a verdade. Quem quer a verdade. Como está escrito. Exatamente, é o que eu ia dizer. Isso faz-me lembrar, Jesus diz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem quer a verdade... Busquem e acharão. Exatamente, quer dizer, quem quer a verdade, realmente quer conhecer a verdade, ainda consegue ter a verdade. Tem que haver pensamento crítico, não é? Não é ver as notícias e... se disseram isto é porque é verdade. Não, mesmo, mas estamos a falar, não é só para as notícias da mídia, para todas as notícias tem que haver pensamento crítico. Não vamos, nós aqui falamos das notícias que são pertinentes. Também, por exemplo, se virem uma notícia, o Covid nem sequer existe, a gente vê também estão a exagerar, não é? O Covid-19 é uma doença que de facto existe, só dizemos é que não tem a gravidade, o impacto que justifica as medidas draconianas que estão a ser implantadas, não é?
E também... Principalmente quando ao fim de não sei quantos meses, não é? Já vais quase atingir um ano, e vemos que as medidas de cura estão a matar mais gente e a destruir mais coisas que a cura, não é? Quer dizer, isso mostra-nos neste momento, qualquer pessoa racional deveria não permitir que os governos voltassem a isto. Meus amigos, fazer-se hospitais de campanha fica muito mais económico. Se o problema era os ventiladores, lembras-te? Não sei se te lembras, Miguel, que eram os ventiladores que precisavam. Depois começou a saber que os ventiladores matavam 9 em cada 10 pacientes, já não falam nos ventiladores, porque sabem que o ventilador é uma falácia. Então agora é só, não há lugares nas urgências. Mas o que é que fica mais barato? Construir um hospital de campanha, com tendas, com isto, com aquilo, ou parar uma economia, parar a vida de um país, parar as cirurgias, parar as juntas médicas, destruir tudo. É este tipo de coisas que não é preciso ser inteligente, basta querer, como tu disseste, ter pensamento crítico para se perceber. E foram feitas ainda aquelas tendas e tal, e penso que aquilo foi... Teve sempre tudo vazio. Tudo vazio, não digo, mas realmente foi pouca gente que lá foi, então quer dizer... Sim, claro. Então vamos parar as cirurgias, vamos parar. Tu abre-se uma coisa só para o Covid e aquilo quase que nem enche, não enche sequer a coisa só do Covid, não é? Claro. Isto não é como no Brasil, muitas pessoas diziam: no Brasil os hospitais estão a arrebentar pelas costuras. E vários brasileiros me disseram, e é uma realidade, que os hospitais no Brasil estão sempre a arrebentar pelas costuras. Não foi preciso o Covid. Quer dizer, as falácias que envolvem tudo isto. E às vezes também eu sai tanta gente a testar, olha para aquilo, os hospitais estão cheios de pessoas a testar-se. E realmente há uma lavagem cerebral para o teste, do género. Alguém que tenha um sintoma, eu nem digo gripe, porque se uma pessoa tiver gripe nem tem força se calhar para ir fazer um teste, não é? Sim, claro. Se uma pessoa estivesse a sentir constipada, se calhar vai logo fazer o teste hoje em dia. Uma dor de cabeça. Se calhar vai logo, vamos lá fazer o teste. As pessoas já se esqueceram que é ter uma constipação a sério, uma constipação a sério. É uma coisa que pode nos deixar 3, 4 dias em casa mal, não é? Sim, realmente, por experiência própria, o ano passado apanhei uma constipação, depois deu em sinusite e aquilo eu fiquei 1 ou 2 semanas bem mal, dores de cabeça, dores de corpo. Se fosse nesta altura, se calhar fazias o teste, dava Covid era capaz de dar, então, e era o Covid. Devia de ser um coronavírus. Pois. Por isso, provavelmente, não é 100%, mas provavelmente tinha acusado e ainda nem tinha chegado aqui supostamente. Também queria, agora para mudar assim um bocado da Europa, não é? Falamos muito da Europa, em Portugal entramos em estado de calamidade hoje, mas em outros países aquilo já está pior e parece que... Há lockdowns mesmo? Há mesmo, não chamam lockdowns, mas na prática é lockdowns, deixamos tudo. As pessoas fecham os negócios. No Reino Unido, na Espanha, agora parece que na França também já vão apertar muito mais, já se fala, e realmente... é difícil aguentar, não é? A economia não aguenta com tudo. É um prego. O dinheiro acaba, não é? Pois, apesar deles criarem dinheiro, tudo tem um fim. Quando rebenta, tanto criarem dinheiro, quando rebenta a sério, não é? Como nós falamos, o objetivo deles é realmente trazer essa desgraça às pessoas, não é? Então... E pronto, para falar um pouco do país... que eu penso, também temos a Argentina, que tem o maior lockdown, não é? Sim, foi o maior lockdown e aquilo supostamente... É onde existe mais casos onde há mais casos, mais mortes, e estão em lockdown há muito tempo e não se fala disso. Lá sai a notícia, para quem tal como dissemos, quem procura acha, sai essa notícia, mas não sai às 8 da noite de abertura do jornal a dizer Argentina é o maior lockdown no mundo, muitos casos. Um jornal não vai abrir assim. Nem pensar. Mas gostaria de falar um pouco sobre o que pode vir para o resto do mundo, que é muito próximo do que eles querem criar, o que eles vão criar com isto, que é o que está a acontecer na Austrália, não é? Na Austrália, de facto, vemos lá quase a nova ordem mundial em atuação
máxima. Claro que na China também, se formos analisar o crédito social, o governo é que já nem podes ter a Bíblia direita, eles mudam-te a Bíblia, não podes ter imagens de Cristo na escola, nada nenhum. A China também, pronto. Se fosse mas a Austrália... É diferente, a Austrália é medidas pró-Covid, não é? Enquanto a China é sociais. A China é uma coisa que tem sido ao longo do tempo, gradual, etc. E tá, claro, é um regime comunista. A Austrália é uma mudança muito abrupta, não é? Na sociedade e como tratam a liberdade dos cidadãos. Que realmente, na Austrália, as pessoas já nem no Facebook podem falar contra o governo, falar contra as medidas do governo. Nós já falámos aqui do caso da grávida que estava a marcar um protesto pacífico, todos com máscara, dizia lá um protesto pacífico, todo com máscara, e a polícia bateu-lhe à porta e levou-a presa. Casos como também um suposto teórico da conspiração estava a falar demais, a polícia apareceu-lhe à porta, foi preso. E agora, quem vive lá em Vitória, na Austrália, está muito assustado porque querem passar uma lei que realmente assusta e que é mesmo aquela lei que nós víamos, se calhar em filmes de ficção científica, mas pensávamos que não existiria, que é a lei do pré-crime. Se eles suspeitarem, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu ou o Nunes 3373 apanhava o Covid. Se eles suspeitarem que nós não vamos cumprir, sei lá, vendo o nosso Facebook, a ver que nós dizemos que suspeitavam logo. Se nós testarmos positivo, ou se eles nos vierem testar e dermos positivo, eles se suspeitarem que nós não vamos cumprir à risca as medidas, eles podem prender-nos em base... Mas para os campos de concentração que eles têm lá. E atenção, e não é polícia. O próprio governo quer dar a pessoas que o governo manda com poder para fazer isso. Eles não é... Ou seja, o governo escolhe quem vai ser a Gestapo, não é? Era tipo o regime nazi. É o que nós estamos a ver. Exato. É realmente... Estamos a voltar a uma Alemanha... Mas a nível mundial. Pré-Segunda Guerra. Mas a nível mundial. E Segunda Guerra Mundial. Era exatamente isso. Exatamente. E as pessoas fazem queixa umas das outras lá. Exatamente igual. E realmente, então... Este pré-crime, uma pessoa sem ter cometido qualquer crime vai preso porque um agente do governo suspeitou que tu ias ser criminoso. Realmente isto faz lembrar aquele filme do Tom Cruise, o Relatório Minoritário. Será o futuro na nova ordem. É triste. Lá na Austrália também têm poder para te tirar os filhos, ficar com a guarda dos filhos, pôr numa instituição lá onde eles, sei lá, não é? Durante quase 3 anos. E então, nós não estamos a falar aqui de um sítio, é longe fisicamente, mas não é um sítio que não quer dizer que daqui a uns pouco tempo não estejamos iguais. As pessoas devem ver este exemplo porque a Austrália há um ano atrás era muito diferente disto. Sim. Era muito diferente. Foi tudo muito rápido. Realmente, nós estamos aqui e hoje saiu isto do estado de calamidade e que o governo quer pôr máscaras e quer pôr a IAP. Mas é mais uma recomendação. As pessoas estão a aceitar tudo, portanto tudo pode ser muito rápido. Não quer dizer que daqui a 15 dias já não esteja tudo muito mais forte. Ou se no Natal muita gente diz eles agora não vão mais bloquear as fronteiras para a gente ir visitar a família. Sei lá se não vão, não é? Sim, nada é dado como adquirido. Realmente se as pessoas não começam a abrir os olhos e a tomar uma atitude, e nem é preciso, não estamos a dizer uma atitude violenta, estamos a dizer uma atitude de dizer a verdade no Facebook, ou não comer as mentiras todas. Realmente, quando nós nos calamos, é preciso dizer isto, quando nós nos calamos, estamos-lhes a dar força, estamos a dar o nosso consentimento. É uma carta branca, claro. Assinar uma carta em branco. Porque realmente, se toda a gente falasse contra isto e dissesse a sua opinião sem medo das consequências, sem medo de ser se calhar uma chacota, ou disto as pessoas sem medo dos fact-checkers, realmente eu não sei se eles conseguiam sequer trazer esse tal grande reset. Pois. Sem o público não conseguiam, sem as pessoas aprovarem. E já que falas em Austrália e grande reset, eu gostava de dizer que ainda
temos aqui uma notícia que eu já postei no Facebook. Também no é site Austrália, dos não é? Exatamente, um ex-senador australiano, no dia 13 de outubro, o ex-senador Cory Bernardi, fez na Sky News Austrália, num vídeo que eu deixei disponível no Facebook, veio dizer que a verdadeira agenda por trás do pânico Covid, não é? Desta agenda Covid, é o grande reset. E diz ele que esse grande reset, o objetivo é trazer mudanças permanentes, sociais e económicas. E eu até escrevi no Facebook, e é uma realidade, que se temos um grande reset, ou seja, uma grande reinicialização ao mundo, é óbvio que logo a seguir teremos uma nova ordem mundial. Ora, nem mais. O tal, não sei se foi o Rockefeller, não lembro do indivíduo que disse, para sim, precisavam do David só de uma... Rockefeller. Um grande problema, e as pessoas alegremente aceitariam a nova ordem mundial. E é que nem é um grande problema. Quem está a criar o grande problema são eles, e as pessoas que estão a comer. Porque eu acredito que venha mais que um Covid. Mas sim, o Covid, estamos a falar até agora. Sim, mas o Covid, sem dúvida, que já está... preparou o terreno, está completamente pronto para que exista algo que trará definitivamente a nova ordem. Este Great Reset, não é? É algo interessante, porque nós tivemos no Fórum Económico de Davos, no último, que é para quem conhece, é onde se reúnem as elites económicas mundiais, e o tema, um dos temas, se entrarem no site do Fórum Económico de Davos, veem que o grande tema é a grande reinicialização do mundo. Portanto, meus amigos, podem chamar a teoria da conspiração. Não há teoria da conspiração, é assumido, eles assumem, eles querem um grande reset no mundo. Então, há uma conspiração deles. Exato, e não é uma teoria nossa, Não. É uma conspiração deles, conspiração. Assumida, como vês. Sim, é. Mas eles assumem, e mesmo assim nós vemos resistência das pessoas, e isso é que entristece um pouco, não é? E a mim assusta-me, porque às vezes penso realmente como uma doença que eles próprios admitem, que uns jovens, e se as pessoas não tiverem grandes problemas, se não forem muito velhinhos, que os sintomas vão ser ligeiros, que não... Eles próprios dizem, não é nada de especial para a maior parte da população. Eles dizem isto. Se uma doença destas põe as pessoas como elas estão, não é? A aceitar tudo de máscara na rua, a lutarem contra quem ainda quer os seus direitos básicos, lutarem contra quem lhes diz a verdade. Como diz a Escritura em Gálatas, diz: tornei-me por acaso vosso inimigo por vos dizer a verdade. Realmente aceitam tudo, lutam para este reset acontecer, lutam para vir a nova ordem mundial. E eu imagino, quando as coisas começarem a aquecer, o que é que vai acontecer? Quando for a marca da besta. Basta pensar, ou se começa aí uma coisa tipo uma guerra, ou qualquer... Não sabemos, mas uma coisa ou uma doença a sério. Se vem uma doença a sério, basta pensar. Se o Covid fosse uma doença a sério mesmo, uma doença tipo a gripe espanhola, realmente as pessoas até já nos tinham, já estávamos todos presos, já estava se calhar o anticristo no poder, sei lá. Não, Miguel, basta olhares, como eu já referi aqui, para a Alemanha da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, um país evoluído, um país que foi há pouco mais de 60 anos, não é? Quer dizer, e um país evoluído tornou-se todo apologeta de um regime assassino. Sim, quer dizer, mas e é o que estamos a ver hoje outra vez. Mas reparem, nessa Alemanha haviam problemas graves económicos, em que o governo Hitler aproveitou, porque a população estava com problemas. Mas agora, nós não temos um problema a sério. Não existe um problema a sério. O governo está a dizer que existe esse problema, mas não existe. Não existe. As pessoas, eu costumo dizer... Mas vão criar o económico. Vão criar, agora estão a criar. Exato. Agora já há. Mas não existe. Eu costumo dizer, se não houvesse televisão, as pessoas notavam que existia uma doença nova. Notavam que existia aí... Era mais uma gripe.
Era mais uma gripe, uma pneumonia, quer dizer, doenças que sempre existiram. Porque não se vê realmente famílias inteiras a morrer como se já se via antigamente, com a tuberculose, não se vê esse... Eu costumo dizer, o coronavírus, o Covid-19 tem boa mídia. Mídia, é querido da mídia, porque se não fosse, a mídia não lhe desse importância, ninguém conhecia o coronavírus. Ninguém conhecia, era zero, era mais um caso de gripe que morreu no hospital. E como nós aqui já referimos várias vezes, nós lamentamos qualquer morte, mas as pessoas morrem, principalmente as que estão no seu leito de morte, com 80 e muitos anos, com 90 anos, quer dizer, que são quem tem morrido por Covid-19. Simples assim, não é? E se formos mesmo ao âmago, as pessoas não deviam ter tanto medo da morte, deviam ter medo de Deus, não é? Porque, como está escrito, enquanto a morte mata o corpo e acabou, Deus tem poder para mandar para o inferno. Na eternidade as consequências não são passageiras, são eternas. Aqui estamos a falar diretamente para cristãos. Porque quem é do mundo entende que a morte seja o maior medo. Mas para cristãos nós não devemos temer a morte, deixar toda a nossa liberdade. Eu outro dia fui confrontado por uma pessoa, um ateu que não acredita nestas coisas, na propaganda coronavírus, ou seja, nesse caso ele está racionalmente pensou e tem razão, não é? Que o Covid não é o que dizem, e ele dizia-me, confrontou-me com isto: como é que é possível vocês cristãos, que não era o meu caso, mas como é que é possível os cristãos fecharem igrejas, terem tanto medo, mesmo quando não há lei para isso, ainda têm tanto medo? Isso é que eu não entendo, vocês não acreditam na eternidade. E ele confrontou-me com isso e eu disse: olha, não é o meu caso, mas realmente, infelizmente, isso é uma realidade. Eu acho que essa franja de cristianismo ou não lê a Escritura ou não conhece a Deus. É simples assim, não é? Realmente nós não devemos querer morrer, devemos querer viver para servir ao Senhor enquanto cá estamos. Devemos querer viver, mas não devemos ter medo, aquele medo, ansiedade, não dormir, deixar as nossas liberdades todas, as coisas que fazemos por medo da morte, porque realmente está escrito, Paulo diz: morrer é ganho, viver é Cristo. Nós estamos aqui para servir, e se a morte vier, glória a Deus, não é? Isto é um mundo caído, é um mundo amaldiçoado. Sim. Isto não interessa. Nós somos peregrinos aqui. Por isso não somos habitantes deste mundo, deste sistema de coisas. Não somos peregrinos neste sistema. Exatamente, e às vezes quando ouço as pessoas, cristãos e do mundo, a dizer: antigamente aqui era, nunca mais vai ser igual. Porque nós olhamos para isto, não é? Com um parênteses, nós olhamos para isto com uma certa tristeza de ver as pessoas realmente deixarem a nova ordem mundial chegar, mas por outro lado também olhamos e sabemos que a nossa redenção está próxima. Também com alegria de ver a palavra de Deus a ser cumprida. Exatamente, e é isso que eu gostava de dizer. Às vezes as pessoas que dizem: antigamente é que era, mas o mundo antigamente, antes disto Covid, era mau na mesma. Sempre foi mau. Realmente, as pessoas morriam na mesma, não era do Covid, era de outras que mesmo aquelas pessoas, São Miguel, que podiam parecer ter tudo, como ainda hoje, e viver no Fausto, na riqueza, com ilhas privadas. Os ricos estão mais ricos. Os ricos. Quer dizer, como diz Jesus, já tiveram a sua recompensa. Para eles, esse suspiro no tempo é uma desgraça. Exatamente. É uma desgraça. Dizer, eles estão condenados. É uma situação complicadíssima. Exatamente, estamos a falar de um mundo que, se calhar, para essa pessoa que diz isso, até poder ser confortável, não dizemos alegre, porque ninguém é realmente feliz neste mundo sem Jesus Cristo. Não. Por isso, mesmo para essa pessoa, se fosse confortável, essa pessoa tem que ver que está num mundo onde morrem milhões de crianças por fome, onde os políticos é só casos de corrupção, casos, para não falar dos mais graves, tipo Epstein, Casa-Pias, pedofilias. Estamos a falar num mundo onde existem essas coisas todas, essas maldades. Realmente
não é para ter saudades do mundo anterior. Sabes, Miguel... Mas o que vem aí é pior, atenção. Sim, claro. Só quando Jesus chegar é que é melhor, Claro. mas enquanto Jesus é pior. Alguém disse um dia, não me recordo agora quem, mas uma frase que é pura verdade, que é: o maior escravo é aquele que se julga livre. E este mundo vive na escravidão do pecado, na escravidão do dinheiro, na escravidão do... Prazeres básicos. De tanta coisa Desejos corrompidos. miserável. Escravos de Sim. desejos corrompidos. E pensam que são livres. E não conhecem o que é a liberdade Não verdadeira e viver com Cristo Jesus, que isso sim, conhecereis a verdade e a verdade E libertar. dizemos isto realmente para as pessoas serem libertas, porque nós também já vivemos nessa, não é? Nessa inutilidade do pensamento, que é o que é. Inutilidade do Nós pensamento, já vivemos nisso. Nós não estamos aqui, não somos superiores a ninguém. Nós estamos a dizer que Jesus, não somos nós, Jesus Cristo liberta. Sim. E E só Ele nos libertou. completamente. E pode o libertar a si, que ouve este podcast, se ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Porque Ele é a verdade. E quando se sabe a verdade, nós somos livres. Amém. E tenho uma certeza, e é com base na Bíblia que digo isto: não há ninguém que busque o verdadeiro Deus, que busque o Senhor e não chega a Jesus Cristo. Não há ninguém que o busque e não o encontre. Quem procura acha. Não há. Está escrito. Agora, há os que não o querem encontrar, querem buscar e procurar tudo menos ele. Aí não o encontram. Deus é bom. Deus respeita o livre-arbítrio. Não o querem encontrar, querem acreditar que são macacos ou que são... Fazendo deuses para si mesmos. querem acreditar que são pó das estrelas, ou querem acreditar que até são deuses e vão juntar-se ao Brahma. Deus deixa! Mas se o buscarem com o coração aberto, vão ver que vão chegar a Jesus Cristo. Quem Não há busca hipótese. a verdade Encontra. encontra. Pronto, vamos terminar. Também já nos alongamos até um pouco mais, mas o Covid é assim, não é? Não é culpa só nossa, o Covid faz-nos querer falar. E queria dizer, como já digo sempre, mas queria lembrar que tem estas notícias que não são inventadas por nós, vão ao Nunes 3373. Basta seguir o timeline do Facebook. Basta seguir o Twitter, timeline, está estão lá tudo. todas. E até vamos ver se passamos estes podcasts também para o YouTube, onde falamos e aparecem as notícias atrás e temos os links. Vamos ver se fazemos isso, esse upgrade também para lá do Spotify. Enquanto não nos censurar. Enquanto não há censura, vamos tentar. Não prometemos que seja já este podcast, mas vamos tentar fazer isso o mais breve possível. E nos despedimos então com um abraço de todos e Deus vos abençoe. Amém.